Olá pessoal, como vocês estão? Eu espero que perfeitamente bem. Eu sou o professor Mau Mau e hoje falaremos um pouquinho sobre equações completas e equações incompletas do segundo grau. Tudo bem, pessoal? Vamos lá então. Equações completas do segundo grau. Qual que é a definição para isso? São todas as equações do segundo grau na forma reduzida, ou seja, igualada a zero, com os coeficientes azinho, bzinho e czinho diferentes de zero. Vou dar alguns exemplos para vocês, pessoal. Seguinte, primeiro exemplo, 4x² menos 5x mais 13 igual a zero. Ela é uma equação completa, por quê? Porque o azinho vale 4, o bzinho vale menos 5 e o czinho vale 13. Mais um exemplo, nós temos aqui 2x² menos x mais 15 igual a zero. Ela também é uma equação chamada de completa. Por quê? Porque o azinho vale 2, o bzinho vale menos 1 e o czinho vale 15. Ou seja, azinho, bzinho e czinho diferentes de zero. Mais um exemplo, menos 5x² mais 3x igual a 4. Notem que essa equação não está na forma reduzida. Para eu reduzi-la, eu preciso passar o 4 do outro lado da igualdade e deixá-la igualada a zero, tudo bem? Então, nessa forma, ela está na forma reduzida. Menos 5x² mais 3x menos 4 igual a zero. E ela é uma equação chamada de completa também. Por quê? Porque o azinho vale menos 5, o bzinho vale 3 e o czinho vale menos 4. O azinho, o bzinho e o czinho diferentes de zero. O segundo tipo de equação que nós estudaremos hoje são chamadas de equações incompletas do segundo grau. O que é isso, né? A definição nos diz o seguinte: são todas as equações do segundo grau na forma reduzida com os coeficientes bzinho ou czinho, ou pode acontecer também do bzinho e o czinho serem iguais a zero. Então, ou seja, se o b ou o c for igual a zero, ou ambos, ela é chamada de uma equação incompleta do segundo grau. Vou dar alguns exemplos para vocês, pessoal. Primeiro exemplo, x² menos 16 igual a zero. Essa é uma equação chamada de incompleta. Por quê? Porque o azinho vale 1, o bzinho vale 0 e o czinho vale menos 16. Então, nessa equação, nós temos o bzinho valendo 0. Então, é chamada de equação incompleta do segundo grau. Mais um exemplo, x² menos 5x igual a zero. É também chamada de equação incompleta do segundo grau. Por quê? Porque o azinho vale 1, o bzinho vale menos 5 e o czinho vale 0. Ou seja, czinho igual a zero. Então, equação incompleta do segundo grau. Mais um exemplo, 10x² igual a zero. Nesse caso, nós temos que azinho é igual a 10, bzinho é igual a zero e czinho é igual a zero. Então, ela também é dita de incompleta, tudo bem? Agora, aprenderemos a resolver equações incompletas do segundo grau. Nós temos dois casos de equações incompletas do segundo grau. O primeiro caso é quando o bzinho vale zero. Então, um exemplo para vocês. x² menos 16 igual a zero. Como que eu resolveria essa equação? Essa equação, o azinho vale 1, o bzinho vale 0 e o czinho vale menos 16. Quando o bzinho vale 0, a primeira coisa que tem que fazer é jogar o c do outro lado da igualdade, tá legal? Então vai ficar x² igual a 16. x² igual a 16. Como que eu vou tirar esse x², esse quadrado do x? Eu vou passar a raiz do outro lado como mais ou menos, porque o número sai em módulo, tá bom, pessoal? Então, x igual a mais ou menos a raiz de 16. E todos nós sabemos que raiz de 16 é 4, certo? Então, nós temos que x igual a mais ou menos 4. Então, a solução dessa equação é menos 4 e mais 4. Mais um exemplo para vocês, pessoal. Questão B. 4x² menos 100 igual a zero. Nessa equação, o azinho vale 4, o bzinho vale 0 e o czinho vale menos 100. Então, primeiramente, passaremos o czinho para o outro lado. Então, ficará da forma 4x² igual a 100. Próximo passo, passar o azinho dividindo o czinho. Então, x² igual a 100 sobre 4. E todos nós sabemos que 100 sobre 4 dá 25, certo? x² igual a 25. E, analogamente, nós temos que x igual a mais ou menos a raiz de
25. E todos nós sabemos que raiz de 25 é 5, então x igual a mais ou menos 5. A solução dessa equação fica em menos 5 e 5. O segundo caso nosso é o caso onde o czinho vale zero. O nosso primeiro exemplo aqui, x ao quadrado menos 4x igual a zero. Nesse caso, o azinho vale 1, o bzinho vale menos 4 e o czinho vale zero. Quando o czinho for igual a zero, a técnica de solução para esse tipo de equação é por fatoração, tá legal, pessoal? Como assim fatoração? Do lado esquerdo, nós temos um termo x ao quadrado e um outro termo menos 4x. Então, nós temos o x como um fator comum. Então, vou colocá-lo em evidência, tá bom? Então, vai ficar como? X que multiplica x menos 4 igual a zero. Isso é chamado de equação produto. O que é uma equação produto? É uma equação dada por dois fatores sendo multiplicados e sendo igual a zero. Então, nesse caso, quando eu tenho que dois termos multiplicados dão zero, significa que ou o primeiro é zero ou o segundo é zero, porque é a multiplicação de dois valores, quando o resultado é igual a zero, um deles necessariamente tem que ser zero, certo? Então, nesse caso, nós temos que x igual a zero, que é o fator que está fora do parênteses, ou quem está dentro do parênteses, no caso x menos 4, é igual a zero. Então, nós precisamos resolver essa equaçãozinha que ficou, x menos 4 igual a zero, e chegamos à conclusão que x igual a 4. Então, a solução dessa equação é x igual a zero ou x igual a 4, ou 0 ou 4, tá bom? Segundo exemplo nosso, 4x ao quadrado mais 9x igual a zero. Analogamente, a gente vai fazer o quê? Nós precisaremos fatorar essa equação por x. Então, x que multiplica 4x mais 9 igual a zero. Caímos numa equação produto novamente, ou seja, ou quem está fora do parênteses é igual a zero, ou quem está dentro do parênteses é igual a zero. Então, nós temos que x igual a zero, ou 4x mais 9 igual a zero. X igual a zero já é uma solução. 4x mais 9 igual a zero, preciso resolver essa equaçãozinha aí. Jogando 9 para lá, ficamos com 4x igual a menos 9. Passando o 4 dividindo, nós temos que x igual a menos 9 quartos. E concluímos a solução da nossa equação. Então, essa equação tem por solução ou 0 ou menos 9 quartos. Certo, pessoal? Entenderam como resolver esse tipo de equação? Equações incompletas do segundo grau? Então, ótimo! Então, queridos e queridas, os exercícios propostos dessa aula estão no nosso HD virtual. Dá uma passadinha lá e confere os exercícios dessa semana. Qualquer dúvida, me chame no Instagram, inbox do Instagram, Face ou P+. Vou tirar qualquer dúvida que vocês quiserem, tudo bem, pessoal? E muito obrigado pela atenção e uma excelente semana por aí. Um forte abraço aí e tamo junto nessa. Até mais. Tchau, tchau.